E aí, minha gente, como é que vocês estão? Bom, eu queria aproveitar, né, que nesses últimos dias foi o Dia do Professor. Na verdade, quando esse vídeo estiver ainda ao ar, né, o Dia do Professor já vai ter sido semana passada. Só que eu não queria deixar passar batido, porque o Dia do Professor eu considero o dia de uma profissão extremamente importante, né, em todas as áreas de formação, né, para qualquer área que você vai seguir. Você sempre teve professores sempre tiveram e sempre vão ter um papel importante na vida de qualquer profissional. Então acho que é algo interessante de trocar uma ideia e eu queria compartilhar também, principalmente, né, como é que foi a minha escolha para acabar sendo professor. É claro, eu não tenho uma carreira gigantesca como professor aqui para poder colocar as minhas experiências como um todo, mas eu acho que talvez falar um pouquinho sobre a trajetória que acabou me levando, né, que acabou me fazendo querer ser professor, eu acho que pode inclusive ajudar muita gente que talvez tenha essa dúvida a respeito, né, não sabe muito bem o caminho que vai seguir. Bom, então primeiro eu queria começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória, né? É até engraçado, porque quando eu era mais novo, né, quando eu estava ali por volta do, bem mais novo mesmo, né, lá por volta do meu sexto ano, sétimo ano do ensino fundamental, eu lembro que eu falava que a última coisa que eu queria ser na vida era professor. Eu falava mal demais, né, assim, eu falava que só ia ser professor se tudo na minha vida desse errado, né? Se naquela época eu olhasse o meu eu futuro agora, provavelmente eu ia achar que tudo deu errado, né? Mas eu lembro que a visão que eu tinha, né, era aquela visão do tipo, poxa, eu passo horas aqui no colégio, eu passo muito tempo da minha vida, né, quando a gente está no ensino fundamental até o ensino médio, a maior parte da nossa vida a gente passa dentro do colégio, né, e eu sempre tive o pensamento do tipo, nossa, eu passei a minha vida inteira aqui dentro, quando eu tenho oportunidade de sair do colégio, eu vou e volto pro colégio? E eu achava aquilo um masoquismo absurdo. Eu lembro que eu tinha uma amiga que queria ser professora, e eu falava, minha filha, não é possível, você tem que ter algum problema de querer ser professor, vai e sai da escola depois, para que vai ficar voltando? Era engraçado, né, como é que as coisas mudam com o passar do tempo, e acabou que minha opinião mudou de um extremo ao outro, e depois eu acabei percebendo que a profissão que eu de fato queria seguir era a profissão de professor. E essa virada aconteceu, eu já falei isso em um vídeo antigo meu, né, mas com uma pegada um pouco diferente, né, acabou que quando eu estava no meu nono ano, eu tive um professor de matemática que chamava o Letson, né? Muito provavelmente ele não vai ver esse vídeo, mas ele foi ali definitivo, assim, foi, sem dúvida, foi o marco que me fez olhar de uma forma diferente para a carreira de professor. Ele foi um professor que, assim, eu achava excepcional, era um professor que eu gostava demais, né? Eu tenho um carinho muito grande pelo Letson, e ele me fez mudar muito a concepção que eu tinha sobre ser professor. Eu comecei a tomar um certo gosto a respeito, e eu me dava bem em matemática, em que eu ficava pensando bom, eu quero ser professor de matemática, né? Então a partir do meu nono ano, eu fiquei meio que decidido de que não, quando eu estiver no meu terceiro ano de ensino médio, eu vou prestar o vestibular para a matemática, porque eu quero ser professor, e claro, né, eu tinha que ser professor de alguma coisa que pelo menos eu me desse bem. Então acabou que matemática era a matéria que eu estava, era a disciplina, né, que eu estava determinado a ser professor. Então, acabou que o Letson, muito mais do que me querer fazer para matemática, ele me fez querer ser professor, né? E acabou que depois eu nem segui para matemática, certo? Acabei seguindo para física, como vocês sabem, né? Que eu já deixei explícito e o próprio nome do canal já evidencia que eu sou da física e não da matemática. E bom, chegou o ensino médio, né? No início continuei falando que eu queria fazer matemática para ser professor, e acabou que só lá na metade do meu terceiro ano que eu acabei decidindo fazer física, em particular por algumas dúvidas que eu tive. Eu já fiz um vídeo a respeito, né? Já fiz 2 vídeos a respeito das dúvidas que me fizeram querer ir para física. Eu vou deixar até uma tag aqui caso você queira vê-los. Mas o mais interessante é que, apesar de na metade do meu terceiro ano eu ter falado que eu queria fazer física em vez de matemática, a minha ideia de fazer matemática ou física era totalmente atrelada à ideia de dar aula. Então, quando eu falava que eu queria fazer matemática, era muito mais pela vontade de dar aula de matemática do que necessariamente estudar matemática. E a mesma coisa de física. Eu tinha uma vontade muito grande de ser professor, independente da disciplina que eu fosse estudar, mas eu queria dar aula, eu queria ser professor. E acabou que com a física eu acabei percebendo que eu poderia tanto ser professor, quanto eu comecei a ter umas dúvidas que me mostraram que a física era muito mais do que eu imaginava que era. E aí começou a me dar uma certa vontade também de aprender, né? Não só aprender para dar aula, mas aprender também para entender melhor as coisas, né? Eu queria seguir mais a fundo na física, não só para dar aula. Eu comecei a perceber isso depois das dúvidas que eu tive no meu terceiro ano. E aí, bom, né, vem uma dúvida e aí vem uma pergunta que muita gente me faz sempre que eu falo que eu comecei fazendo física porque eu queria dar aula, né, e que antes eu queria fazer matemática porque eu queria dar aula. Uma pergunta que muita gente me faz é: Felipe, se você queria dar aula, se você começou a pensar no seu curso querendo ser professor, por
que você formou em bacharelado e não em licenciatura, né? Bom, provavelmente muitos de vocês sabem, né? Eu já sou formado em física, estou no final do meu mestrado. E, se tudo der certo, né, no início de 2021, eu começo o doutorado na física. Estou seguindo carreira acadêmica. Então, eu não fiz a licenciatura, que seria a modalidade do curso, né? Para quem não sabe, a física tem bacharelado e licenciatura, assim como matemática, história, letras e por aí vai. Sendo que o bacharelado é voltado para você seguir carreira acadêmica, né? Então, você seguir para fazer pesquisa, dar aula em universidade. E a parte de licenciatura é focada para você dar aula, principalmente em colégio. Você pode dar aula para cursinho, pode dar aula para outros lugares, mas você precisa da licenciatura pelo menos para dar aula em colégio. Não é possível você ser professor de colégio sem a licenciatura. E quando eu comecei a querer ser professor, eu queria dar aula para colégio. Então por que é que eu não fiz licenciatura? Bom, quando você entra no curso de física, você não precisa escolher de cara se você quer bacharelado ou licenciatura. O início do curso dos dois é igual. Então vai chegar um certo momento que quem é da física vai começar a pegar as outras matérias de física, né, as matérias mais avançadas, e quem é da licenciatura vai começar a ter as matérias de educação. Então ainda tinha um certo tempo para poder escolher. Acabei escolhendo o bacharelado por um motivo de que as matérias da física mais avançadas eram matérias que me interessavam muito. E um dos motivos que eu acabei escolhendo a física e não a matemática era por conta delas. Acaba que no início do curso da matemática, quando eu estava ainda na dúvida se eu ia fazer matemática ou física, na segunda metade do meu terceiro ano, a matemática também tem muita matéria de física no início do curso. Tem todo o ciclo básico, né? Todos os fundamentos de física a matemática tem. Então, uma das coisas que me fez querer realmente ir para a física era o fato de que, depois de um fundamento de mecânica, eu teria uma mecânica para fazer. Depois de um fundamento de eletromagnetismo, eu teria as disciplinas de eletromagnetismo. Então, me interessavam as disciplinas mais para frente do curso. E aí eu ficava pensando, ok, eu vou fazer o bacharelado, mas depois eu vou pegar a licenciatura, que é uma opção, né, de se pegar. E acabou que eu fui fazendo isso. Optei em fazer o bacharelado, fui continuando no curso, né, e por aí vai. E apesar de ser do bacharelado, o meu extra classe sempre foi um extra classe muito licenciatura, né, enquanto muitos amigos meus já estavam fazendo iniciação desde o segundo período, iniciação científica, com alguns projetos com os professores da física, eu sempre pegava monitorias, eu sempre dei aula no Equalizar, né, tem 4 anos que eu dou aula no Equalizar, que é um cursinho popular da UFMG, né, que acontece na escola de engenharia. Tudo que tinha oportunidade de pegar relacionado à educação, monitoria da aula, eu pegava, porque me agradava muito mais. Eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ser professor. Então acabei seguindo nisso. E aí depois, quando eu tinha a opção de pegar a licenciatura, né, eu acabei não pegando, né, eu formei somente no bacharelado, e eu tinha que fazer a opção se eu completava as matérias da licenciatura com mais 1 ano e meio, ou se eu seguia para o mestrado, que seriam 2 anos. Como eu estava numa pegada muito mais física, né, assim, muito mais querendo aprender as coisas de física, porque, claro, além de querer dar aula, eu tinha uma vontade muito grande de entender as coisas que eu estudava, eu gosto muito de física. Então era uma coisa que, assim, era como se fosse aquela não saciedade pelo conhecimento que você tem, né, aquele sentimento de você querer buscar mais. Então acabei seguindo para o mestrado. E acaba que, bom, caso você não sabe, pelo menos na UFMG é assim, eu suponho que outras universidades também, quando você está na pós-graduação, você pode matricular em disciplinas de outros cursos. E você tem uma certa prioridade pelo fato de você estar na pós-graduação. Então eu fiquei pensando, talvez eu pegue as matérias da licenciatura. Até hoje eu penso em fazer isso, não no mestrado, porque está acabando, mas no doutorado. Mas eu lembro que também um marco bem grande para mim é que toda vez que eu falava que eu queria ser professor, a experiência que eu tinha era ajudar colegas de ensino médio, depois dar monitoria para ensino médio e cursinho, e depois dar aula para cursinho. Eu nunca tive uma experiência na universidade. E acaba que ano passado, no meu segundo período de mestrado, eu consegui pegar o estágio docente na física, que é obrigatório para o doutorado. Para o mestrado acaba sendo difícil você conseguir pegar a turma, mas eu consegui pegar uma turma de fundamento de eletromagnetismo, que seria equivalente à física 3 para a maior parte das universidades. Eu peguei exatamente a turma da física. Eu dei aula para o pessoal da física e da matemática. E depois do momento que eu peguei essa turma, ficou muito claro que a minha vontade de ser professor era indiscutivelmente dar aula em universidade. E aí ficou claro, talvez, porque que até meio que inconscientemente eu não parava para fazer as matérias de educação, para tentar seguir para a licenciatura, e acabava seguindo o bacharelado. Porque eu comecei a perceber, dando pelo menos a aula de fundamento de eletromagnetismo, que a minha vontade realmente era tentar seguir para dar aula em universidade. A realização que eu tive dando a matéria, e fundamento de eletromagnetismo, né? Eletromagnetismo é uma das áreas que eu mais gosto na física. Então foi uma coisa assim, muito maravilhosa para mim conseguir pegar a aula. Eu me senti assim, a satisfação que eu tinha da aula
eu até brincava com os alunos, eu falava, gente, se vocês estão gostando da aula, vocês podem ter certeza que eu estou gostando 30 vezes mais. Eu gostava muito mais da aula do que os alunos estavam gostando de qualquer outra coisa. Nossa, eu gostei demais daquela aula. E aí foi uma coisa que eu já tinha conversado muitas vezes, inclusive com a minha namorada, que ela é professora, e uma coisa que a gente sempre discute é que, de uma forma geral, o professor sempre consegue fazer uma diferença maior na vida de algum aluno, dependendo da situação. Então tem professores que você percebe que eles têm uma pegada muito grande para trabalhar com um menino pequeno. Então tem professores que, por exemplo, se dão muito bem no ensino fundamental, né, como professores de ensino fundamental, mas não se dão tão bem assim, ou não é nem que não se dão tão bem, mas eles agregam muito mais, por exemplo, no fundamental com meninos bem mais novos do que no médio, que os meninos já estão um pouco mais crescidos. Tem gente que se dá muito melhor em cursinho, acaba podendo fazer uma diferença muito maior. E uma coisa que eu fui começando a perceber é que, principalmente na forma como eu dou aula, eu acabei percebendo que muito provavelmente eu consigo fazer uma diferença muito maior dando aula na universidade do que dando aula em cursinho. Né, a vontade que eu tinha, nossa, o sentimento é até difícil um pouco de descrever, mas o sentimento que eu tive em conseguir pegar, pelo menos a turma da graduação, uma coisa que eu esperava só conseguir muitos anos para frente, né, porque para você dar aula em universidade você precisa de concurso, essas coisas todas, e eu não esperava que eu fosse conseguir pegar uma turma no estágio docente tão rápido. E assim, para mim ficou muito claro ali, a partir daquele momento, que apesar de eu gostar demais de dar aula, talvez não necessariamente a licenciatura seja uma coisa mais adequada para mim. Né? Não necessariamente você quer dar aula, não significa que o caminho necessário seja a licenciatura, né? Depende para onde, né? Mas é claro que a licenciatura é um caminho mais adequado para você que quer seguir como professor. Mas, então, pelo menos assim, minha trajetória, né, não é tão grande assim, eu dou aula há 4 anos, né, basicamente em cursinho, mas hoje pelo menos eu vejo a trajetória que eu fiz e sem dúvida, se eu pudesse voltar, e naquela ideia, né, se a gente for raciocinar daquele jeito que as pessoas falam, né, se você pudesse voltar e mudar o curso que você faria, ou escolher outra coisa, o que você mudaria? Olha, eu posso mudar muitas coisas, mas 2 coisas que eu não mudaria de forma alguma foram a minha decisão de fazer o curso de física e a minha decisão principalmente de ser professor. Até hoje, né, eu vou seguir doutorado para seguir em pesquisa, mas uma coisa para mim é muito clara, de que apesar, muita gente, na maior parte dos pesquisadores no Brasil, eles são pesquisadores, mas também dão aula. E para mim acaba que eu tenho a impressão que vai ser o contrário. Eu vou dar aula, mas também pesquiso. A minha vontade de ser professor de física na universidade é muito maior que ser um físico de fato. Mas claro, né, isso é de cada um. Mas eu só queria comentar um pouquinho sobre a trajetória, para, não sei, né, caso alguém se identifique. Né, eu nunca, de forma geral, quando eu estava no 3º ano, né, e até antes, e aí mudando um pouquinho a pauta, né, um pouco menos sobre a minha trajetória, mas eu lembro que quando eu falava que eu queria ser professor, eu não recebia muito apoio. E é engraçado que, de forma geral, meus professores não me apoiavam. Toda vez que eu tinha algum professor que eu falava, né, eu quero ser professor, meus professores, de forma geral, falavam, que isso, não faz isso não, escolhe outra coisa, não vale muito a pena. Isso eu acho muito bizarro. Como é que um professor não incentiva? Um professor que gosta de ser professor, e eles gostavam, os professores gostavam de dar aula, como é que eles não me incentivavam a querer ser professor? Eu acho uma profissão muito bonita. E é interessante como é que muita gente menospreza a profissão de professor. Né? Professor é a única profissão que tem contato com todas as pessoas. Não interessa o curso que você faz, não interessa a trajetória que você siga, o bom profissional que você é ou o mau profissional que você é. No meio de qualquer trajetória que você tenha, visando ali, né, um objetivo profissional ou qualquer coisa que seja, durante a sua vida você sempre vai ter contato com professores. Professor permeia todas as áreas. E mesmo assim a gente menospreza muitos professores. Bons profissionais só são bons profissionais porque tiveram professores no caminho. Os professores têm um papel absurdo, né? Um papel fundamental na vida de todo mundo. E mesmo assim acabam sendo muito menosprezados. Eu lembro que até na minha família, de forma geral, né, eu tive alguns familiares que, nossa, não me incentivavam de forma nenhuma a ser professor. E aí quando eu falava assim, eu quero ser professor, eu quero fazer física, eles também não me apoiavam muito a fazer física. Eu falava, eu quero fazer física. No início tinha gente que achava que eu queria fazer física porque a nota de corte era menor do que a de engenharia, né? Porque de uma forma geral, isso é um raciocínio que eu acho extraordinário, né? Você chega e pergunta uma pessoa, isso é um pensamento que eu não sei porquê, na verdade eu sei, né? Mas enfim, não entra ao caso, mas é um pensamento que eu acho que a gente deveria mudar muito. Toda vez que alguém chega e fala, eu sou bom em matemática e física, qual curso que eu deveria fazer? Todo mundo fala, engenharia.
né? Quando a pessoa é boa em matemática e física, as pessoas direcionam na hora. Por que você não faz engenharia? Sendo que o que eu vejo é essa pessoa é boa em matemática e física. Por que ela não tenta, talvez, matemática e física? Por que as pessoas, de forma geral, não valorizam esses cursos, né? E uma coisa você pode ter certeza, né? Engenharia, por exemplo, tem altos e baixos, né? Arquitetura tem altos e baixos, direito tem altos e baixos. Agora, a única profissão que pode passar o tempo que for, né, sempre vai estar ali, né, sempre vai ser fundamental em qualquer contexto é professor. Você sempre precisa de formação, né, de novos profissionais e de profissionais capacitados. E tudo isso sempre passa pela mão de professores. Então, uma dica pelo menos que eu dou, né, se você viu até esse ponto do vídeo e você tem vontade de ser professor, né, siga em frente. Ser professor é uma experiência muito legal, muito legal. E, claro, não deixe de valorizar seu professor, né? Principalmente, claro, estou fazendo esse vídeo por conta do Dia do Professor, que foi para mim antes de ontem, mas para você semana passada. Né? Valorize seu professor. E saiba, até os professores que talvez você acha que não valorizem muito você, por exemplo, né, que não dão muita bola, saiba que o professor valoriza demais seus alunos. Né? Eu, pelo menos, que isso, assim, o professor, a gente acaba tendo um sentimento com o aluno muito próximo, né? Por mais que o aluno não goste da gente, a gente acaba gostando do aluno, né? Isso é foda. Mas valorize o seu professor faz muito pela sua formação, né? Pode não parecer em muitos momentos, mas ele sempre está ali para tentar te ajudar. Mas bom, era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo, né? Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei. Se inscreva no canal para não deixar de receber as notificações dos próximos vídeos e deixe aqui seus comentários. Coloque suas impressões, se vocês concordam com o que eu falei ou não. Eu ainda vou falar um vídeo futuro sobre o curso de física, muita gente me pede, vou comentar ainda, mas deixe aqui, né? Você tem vontade de ser professor, você, de forma geral, já foi encorajado a ser professor, né? Enfim, deixe aqui suas impressões, claro, né? Eu gosto de receber essas comunicações, esses comentários, é legal interagir com vocês do meu público. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.